Fator Político BR entrevista hoje o senador Rogério Marinho, do PL, líder da oposição aqui no Senado. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco, senador. E a gente já começa essa entrevista lembrando da sua administração, enquanto estava à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu queria saber qual que é o legado que o senhor traz enquanto administrador daquela pasta, né? O que o senhor traz e também o que ficou de bom da gestão anterior? Bom, primeiro agradecer aqui a oportunidade de estarmos com vocês, né, de podermos falar aqui um pouco a respeito do que nós fizemos e principalmente do que nós estamos nos propondo a fazer aqui no Senado da República, né? Esse é um momento extremamente desafiador no cenário nacional e mais do que nunca é necessário termos estratégia, inteligência, resiliência, né, para ultrapassarmos esse momento de vicissitude, né, e de alguma forma, dentro da Constituição, né, voltarmos a presidir o país, né? Essa é a nossa expectativa e o trabalho que nós vamos delinear e vamos fazer aqui por diante. O nosso ministério, que tivemos a oportunidade de ocupar em função da designação do presidente Bolsonaro, que foi o Ministério do Desenvolvimento Regional, é um ministério que hoje está dividido em dois, né, integração e cidades, que tinham um enorme número de obras paralisadas, fruto dos PACs, né, os antigos projetos de aceleração do crescimento que foram feitos na época da presidente Dilma e do presidente Lula. Obras paradas há 10, 12, 14 anos atrás, principalmente na área de habitação, de saneamento básico, de infraestrutura urbana, né, projetos de preservação de encostas. Nós estamos falando aí de 10 a 12 mil obras paralisadas. No caso da habitação, quase 200 mil unidades, 200 e poucas mil unidades paradas. E a nossa orientação desde o início foi, antes de começarmos obras novas, né, tocarmos as obras que haviam sido deixadas inconclusas nos governos anteriores, na certeza de que os recursos são públicos e pertencem a quem paga impostos, né, independente de quem governa o país. Então, nós fizemos um enorme esforço aí ao longo desses pouco mais de 2 anos que estivemos à frente do Ministério para retomarmos essas obras, concluirmos essas obras e entregarmos à população. Agora, o legado que me parece assim mais importante, além dessa mudança de mentalidade em relação à administração, porque historicamente, quando os governos se iniciam, eles são praticamente restartados, como se o país começasse a partir daquela data e não houvesse passado, né? Então, o presidente nos orientou desde o princípio de que a nossa responsabilidade era para um conjunto da sociedade, independente de quem houvesse iniciado aquela obra, e foi dessa forma como nos comportamos. Além disso, a questão da conclusão da transposição do Rio São Francisco, né? A propósito, a água continua chegando no Nordeste porque houve denúncias de que as bombas teriam sido desligadas. Agora foram religadas, né? Me parece que há 15, 20 dias atrás, né? Então, quando nós chegamos lá, nós tínhamos quase 80% do eixo norte, que é um dos eixos mais importantes, são dois eixos, né, da transposição sem operacionalidade, né, que chegava justamente, ou deveria chegar, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, além de Pernambuco, onde nascia o canal, e o Ceará, né? O eixo leste, desde a época do presidente Temer, havia sido concluído pelo presidente Temer, por ocasião, inclusive, de uma seca histórica que assolou aqui a região de Campina Grande, né? Então, houve a conclusão do eixo leste, que as obras estavam paradas há algum tempo, então o governo de Temer retomou no eixo leste, iniciou o canal de Pernambuco, lá no Agreste Pernambucano, um canal de quase 1,6 bilhão de reais. Foi iniciado 3 a 4% do governo do tempo, foi concluído na integralidade na nossa administração, no governo do presidente Bolsonaro, quase 1,5 bilhão de reais foram investidos lá. Nós iniciamos também o canal do Apodi, que é um outro canal importante que
vai abastecer quase 700 mil pessoas ali entre Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e concluímos o eixo norte, né, e deixamos ele operacional. Houve um investimento aí de mais de 25% nesse período do total do que foi investido na transposição ao longo dos últimos 16 anos. Então, nós encontramos uma obra com a necessidade de fazermos quase 600 intervenções, né, de reconstrução de taludes, de canais, de barragens que haviam sido feitas de maneira irregular, retificação de motores para fazer justamente esse recalque da água de uma bacia para outra, né? Fizemos um trabalho de conservação dos canais e de preservação e deixamos os dois eixos operacionais. Inclusive, nós estivemos com o presidente em fevereiro de 2002, na cidade de Jardim de Piranhas, lá no Rio Grande do Norte, na fronteira com a Paraíba, quando houve finalmente a chegada das águas no Rio Grande do Norte, que era o último estado, né, que receberia as águas do São Francisco, né? Então, a partir daquele momento, houve a conclusão dos dois eixos principais e nós começamos a fazer uma série de obras transversais e adicionais à transposição. Deixamos uma série de obras aí em construção, com recursos assegurados e com os projetos concluídos. Então, esse foi, sem dúvida nenhuma, um legado muito importante aí para o Brasil, né, e para o Nordeste de uma forma muito particular. E como que o senhor avalia os programas de infraestrutura do governo Lula atualmente? O senhor já até citou, né, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, essa retomada, que deixou um legado de muitas obras paradas. Qual que é a sua avaliação? Olha, hoje a gente vive num mundo que se denomina o mundo das narrativas, né? O próprio Lula, talvez por um lapso, né, publicizou recentemente de que havia orientado o presidente da Venezuela, né, o Maduro, que ele construísse sua narrativa para que deixasse claro para o mundo de que na Venezuela de fato havia uma democracia, quando nós sabemos que isso não existe, né? Ele cunhou até uma expressão, democracia relativa, né? O volume de obras paradas que foram iniciadas e foram deixadas inconclusas foi, eu acho que o maior que nós já recepcionamos na história do país, fruto da forma, eu diria, desastrosa e atabalhoada com que o governo foi gerido, tanto na época do Lula como da presidente Dilma. E o pior é que esses erros, esses equívocos estão sendo repetidos agora. Então, primeiro se gastar mais do que se arrecada, né? O governo já começa na transição com acréscimo de 200 bilhões de reais a mais naquela PEC, famosa PEC da transição, o que aumentou a nossa dívida interna em mais de 12% em apenas um mês. Quer dizer, nós passamos 4 anos diminuindo a dívida em 12%, eles aumentaram apenas na transição de um governo para outro, né? Depois o governo aprova um arcabouço, né, ou propõe a aprovação de um arcabouço, passou na Câmara e foi modificado aqui no Senado, que vai, de uma forma conservadora, aumentar em mais de 10%, 12% a nossa dívida interna, no melhor dos cenários, ao final dos 4 anos. Quando nós perdemos o nosso grau de investimento, foi justamente porque a Dilma havia conseguido, em 6 anos, aumentar a dívida pública em 18%, 17%, né? Então, nós retomamos agora o grau de investimento, e isso aconteceu, de acordo com as agências, em função das ações que foram empreendidas nos governos de Temer e Bolsonaro, principalmente no governo do presidente Bolsonaro. Então, as reformas de previdência, trabalhista, os marcos regulatórios que modernizaram a infraestrutura brasileira, no caso do gás, do saneamento, da cabotagem, né, ações ligadas à capitalização da Eletrobras, à independência do Banco Central. São esses os temas que foram levantados pelas agências de risco como fundamentais para a retomada do grau de investimento, e são justamente esses temas que são combatidos pelo atual governo. Então, de fato, o que nós temos que fazer aqui no Senado é proteger o país da forma como o governo se comporta, né? Que é autofágica e suicida, né? Agora, nesse processo há um método, né? Eles gastam mais do que arrecadam, eles aparelham a máquina pública, né? Houve um ataque
forte no final do ano passado, inclusive com a ajuda do próprio judiciário, com a decisão do Lewandowski, que relativizou a palavra da moda, né? A lei da democracia relativa do Lula, né? A lei das licitações, o que está permitindo o aparelhamento da máquina pública de uma forma acelerada. Os companheiros estão, né, mesmo sem condição técnica, ocupando postos importantes nos fundos de previdência, nos bancos públicos, nas estatais brasileiras, e nós já assistimos esse filme, né? Chegamos ao final de 2014, 2015 com mais de 180 bilhões de reais de prejuízo nas empresas públicas, e no último ano do governo de Bolsonaro tivemos mais de 100 bilhões de reais de superávit, mais de 200 bilhões de reais de superávit. Então, tudo que foi construído nos últimos 6 anos está sendo atacado de uma forma muito forte agora. Nunca faltou, da nossa parte, buscar meios alternativos junto com a iniciativa privada e com a desregulamentação da economia, com a criação de um ambiente negocial adequado para atrair o capital, o empreendimento, né, o empreendedor, meios para investir na infraestrutura, que houve um aumento de 16 a 15% da relação de dívida, desculpe, do PIB com o investimento para quase 20% no final do governo do presidente Bolsonaro. Isso aconteceu pela mudança do ambiente regulatório e da segurança jurídica que foi oferecida a quem quer empreender no Brasil. Acho que o maior exemplo o marco do saneamento, né, que foi duramente atacado pelo governo recentemente, né? Nós aumentamos de 5 bilhões de reais historicamente por ano para quase 50 bilhões, né, que é um aumento de 1000%, né, em apenas um ano, em função das mudanças propiciadas pela regulação do setor. Então, o que o governo Lula está propondo agora é uma volta ao passado. São os PACs, o aparelhamento da máquina pública, se fazer investimentos sem levar em consideração as condições técnicas, né? E isso permite que haja dificuldade até na alocação do recurso. Isso faz com que várias obras sejam paralisadas por falta de licenciamento, por falta de planejamento, por falta de adequação do projeto à realidade do local. Estão muito mais preocupados em número, né, do que em resultado, na qualidade do processo. O governo arquivou a reforma administrativa e paralelamente a isso, está tentando implementar uma reforma tributária que não houve nenhum acompanhamento por parte da Fazenda, do Planejamento, da Receita Federal para se avaliar os impactos, né, que essas ações e essas concessões feitas pelo relator vão gerar nessa questão tributária, qual é o tamanho da conta que a população brasileira vai pagar no aumento de tributos. Nós estamos muito atentos a essa discussão agora no Congresso Nacional, mas é o jeito com que o PT vem se comportando historicamente. Quebra o país, desarticula a infraestrutura, desarticula a máquina pública, perde o governo, entra outro governo, organiza, e aí, infelizmente, de vez em quando eles voltam, né? A democracia nos propicia esse tipo de situação, e eles desorganizam tudo de novo, e nós temos a tarefa de colocar a casa em ordem mais adiante. Pois é, já que o senhor entrou nesse assunto da reforma tributária, agora o desafio é o Senado tentar melhorar esse texto. Os deputados reclamaram, né, que o texto chegou faltando menos de 2 horas, mais de 100 páginas para analisar. No entanto, o Senado agora teve tempo, está tendo tempo para poder fazer isso. Acredito que devem ter discussões em pelo menos 2 comissões, né, o CAI, a CCJ. O senhor identifica quais são os principais jabutis, os problemas, né? Muito tem se falado a respeito do conselhão, né? Porque o governo federal, de certa forma, vai centralizar os recursos e vai ficar na mão dele fazer a distribuição. Olha, primeiro um breve histórico, né? É um fato que o sistema tributário brasileiro precisa ter uma modernização e uma simplificação. Quem empreende nesse país sabe do que eu estou falando, né? Há uma concorrência entre os entes federados, município, estado e governo federal, na cobrança de tributos, e muitas vezes é uma superposição. Então, hoje se estima que 35% do que se produz no país é pago em impostos, o que é uma das mais altas cargas tributárias do mundo, sem a contrapartida de serviços de qualidade.
Se falou até em algum período da história que nós tínhamos aqui uma Belíndia, né? Uma Bélgica com a Índia, né? Ilhas de prosperidade e um mar de adversidade, né? Bom, mas dito isso, a forma como houve a condução do processo levou o PL a se posicionar contrário à reforma tributária na Câmara, porque os deputados sequer leram o que aprovaram. E a gente está falando de um projeto que tem uma complexidade, um impacto na vida do cidadão comum extraordinária. Então, é inadmissível que um projeto dessa importância tenha sido votado da maneira como esse projeto foi votado na Câmara de Deputados. O projeto chegou, o texto final, às vésperas do início do processo de votação. Uma hora e meia depois, houve uma aglutinativa, quer dizer, o relator recepcionou outras mudanças dentro do texto. E a votação aconteceu, inclusive, com a dispensa do interstício, que é o período de 5 dias entre a primeira votação e a segunda votação, por se tratar de um projeto de emenda à Constituição. Então, nós acreditamos que vamos ter o tempo necessário para nos debruçarmos sobre o tema aqui. Nós encomendamos à nossa assessoria aqui um estudo mais escorreito a respeito do tema. Hoje, até o governo está no escuro. Nós pedimos, através da CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, os estudos do impacto dessas mudanças à Receita Federal, ao Ministério do Planejamento. Então, o governo pediu mais 3 semanas para nos apresentar. Então, veja que o próprio governo não sabe o que é que aconteceu. É uma irresponsabilidade extraordinária, diferente da forma como nós aprovamos projetos importantes dentro do Congresso Nacional em tempos anteriores, como a reforma trabalhista, a previdenciária e os marcos regulatórios que eu falei há pouco, né? Então, é evidente que há duas situações que, a princípio, nos chamam muita atenção, que é o tamanho da carga tributária. Então, a nossa ideia é estabelecer é, uma espécie de sarrafo para que não haja um aumento indiscriminado dessa carga tributária, um percentual menor do que hoje está preconizado, inclusive nos estudos que apontam um aumento grande dessa carga tributária em relação à possibilidade que a sociedade tem de carregá-la, e essa questão da centralização, porque nós passamos aí um bom período defendendo a redução de impostos. O governo do presidente Bolsonaro baixou o imposto de mais de 4 mil produtos, e mesmo assim a arrecadação cresceu por um motivo muito simples, né? Porque se você diminui os impostos, você aumenta a formalização e diminui a elisão fiscal ou a possibilidade de que as pessoas não queiram pagar um imposto, né? O cidadão, claro que ele quer estar dentro da lei, só não está se não puder, se o imposto for extorsivo, né? E a segunda questão é a centralização. Nós passamos o tempo todo dizendo mais Brasil, menos Brasília. Então, a criação do IVA pressupõe realmente que haja algum mecanismo de controle central, mas não nos moldes como foi apresentado na Câmara, que eu não tenho dúvida que não houve discussão nem entendimento por parte dos deputados. Primeiro, a priori, uma distorção que para nós vai contra o espírito da própria federação que une os estados, onde 4 ou 5 estados vão deter mais poder do que os outros 20 estados juntos. Então é evidente que há uma necessidade de nos debruçarmos sobre o tema com muito cuidado. Bom, o senhor falou a respeito da questão do marco do saneamento, né? O governo Lula tentou fazer alterações, a Câmara conseguiu impedir. E agora, recentemente, eles querem fazer alterações também no projeto de lei, na lei da cabotagem que foi aprovado, o BR do Mar. É, como que o senhor vê essa tentativa de desmontar tudo que foi feito no governo passado, especificamente o que eles querem atrasar na questão do transporte marítimo, que tinha tudo para avançar agora? Olha, o governo, na verdade, é um governo velho, com ideias velhas, e quer implantar essa política de retrocesso, né, abrindo mão de todas as vantagens comparativas que foram adquiridas pelo país nos últimos 6 anos. Então, eu vejo que as próprias notas dadas pelas agências que regulam a nossa condição de crédito falam a respeito dessa situação, de que o Congresso tem a responsabilidade de segurar, né, essa tentativa de desmonte que o governo do presidente Lula tenta fazer e prejudicar a sociedade como um todo. Então, além de querer implementar a sua agenda, o que é legítimo, né, porque quem está no poder
tem todo o direito de implementar a agenda que porventura se elegeu, mas precisa fazer dentro da via adequada, né? Ou seja, dentro do parlamento. Então, esse governo ele tem um viés profundamente totalitário e arrogante. Por exemplo, na questão do petróleo. Na hora em que se taxa o petróleo bruto para evitar o impacto maior na reoneração dos combustíveis, quer dizer, na hora que volta o imposto para o diesel e para a gasolina e o gás, o governo criou, através de medida provisória, uma situação absolutamente inconstitucional, abrindo mão da anterioridade e da noventena necessária quando você cria um imposto novo, que seria a taxação de 10% sobre o petróleo bruto, alegando que era um imposto regulatório, o que é desmentido pelas próprias declarações do ministro da Fazenda e do secretário da Economia do Ministério da Fazenda, que mostra que aquele foi um esforço feito para diminuir o impacto na arrecadação da renúncia que o governo estava fazendo. Então, o governo confessa o crime e perpetra o crime de uma medida provisória que durou 4 meses, e nós ingressamos com ação no judiciário. O judiciário não julgou, porque nós achamos também que é uma forma do judiciário ajudar o governo, né? Na questão dos precatórios, né, o governo altera uma disposição mandatária por parte da Constituição, que determina que os precatórios podem e devem ser utilizados como moeda para compra de ativos que o governo, porventura, tem interesse de licitar ou de conceder, bem como para abater créditos de empresas junto ao governo federal. Muito bem, por uma portaria da Advocacia Geral da União, né, esse mandato constitucional ele foi sobrestado, foi ultrapassado. Nós também ingressamos em juízo contra essa ação e até hoje, né, a Justiça não se posicionou. Né? Vemos o esforço do governo de aprovar o que eles chamam de lei da fake news na Câmara Federal, que é uma tentativa do governo, através de um processo regulatório, controlar, né, a manifestação livre e o arbítrio das pessoas que têm como válvula de escape as redes sociais, já que a grande imprensa, de uma maneira geral, né, impede que uma parcela expressiva da população possa se expressar, colocar o que sente, o que acredita, o que entende que é melhor para o país, né? E agora, na semana passada, o ministro da Justiça encaminha ao Congresso Nacional o que ele chama de pacote da democracia, né? Que de democracia, a única similaridade que tem é com o conceito que o Lula fala do que ele entende como democracia, que é o que ele chama de democracia relativa, né? Relativa porque relativiza os direitos humanos, né? Relativiza a liberdade das pessoas, relativiza a liberdade de expressão, relativiza o devido processo legal. Então, ele manda um projeto de lei que, além de todas as idiosincrasias que estão contidas naquele projeto, que inclusive agride a Constituição, que define que todos são iguais perante a lei, né? Ele me lembra George Orwell, né? Quando dizia na Fazenda dos Bichos que todos são iguais, porém alguns são mais iguais do que os outros, né? É o que o Flávio Dino nos apresenta, assinado pelo Lula também com esse pacote da democracia. Mas o mais gritante, na minha opinião, é o artigo de um dos decretos, de uma das leis, que permite, né, que o juiz, o Ministério Público, a Polícia Federal, ou até o próprio Executivo e o juiz por ofício, possa sequestrar recursos da conta bancária de alguém que porventura foi indiciado no que eles chamam de ações antidemocráticas, né, quaisquer que sejam essa definição, né, antes sequer que a denúncia seja oferecida. Então, isso você volta a uma sessão inquisitorial que só acontecia na Inquisição espanhola, né, e portuguesa, né, o Torquemada Rediviva, né, nós estamos vivendo aí uma situação em que o devido processo legal ele está sendo colocado de lado, a presunção de inocência, enfim, a ação do próprio Ministério Público está sendo relativizada, né, porque até o Executivo pode pedir para sequestrar e utilizar os bens de um cidadão antes do oferecimento da denúncia.
Então é uma, é uma ação que me parece absolutamente desproposital, extremamente totalitária, ditatorial, né? E que vai numa linha assim de entender que existem duas classes de cidadãos, aqueles que comungam com os pensamentos, né, e com as posições ideológicas do governo de ocasião e aqueles que são oposição. Os primeiros são tratados de acordo com a Constituição, os segundos com os rigores da excepcionalidade, né, de medidas, eu diria, coercitivas que podem ser tomadas na visão deles, porque consideram toda essa população, que se estima em quase 60 milhões de eleitores, como inimigos do Estado, porque pensam diferente deles. Agora, senador, o senhor é líder da oposição, né? Quais foram os erros e acertos do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, até agora? Olha, nós inclusive tivemos a oportunidade de fazermos a discussão por ocasião do início do processo legislativo, porque nós fomos candidatos, inclusive, contra o presidente Rodrigo Pacheco. Mas, respeitando a instituição e a vontade dos nossos pares, né, nós estamos na posição hoje de senador da República, de líder da oposição, e ele de presidente da casa. Eu acho que ao longo dos primeiros 6 meses, o presidente ele cometeu alguns equívocos que eu espero que possam ser corrigidos ao longo do tempo. Primeiro, a oposição não teve o respeito da proporcionalidade. Nós temos aqui 4 partidos, pelo menos que formalmente fazem a oposição, são 25 ou 24 senadores dos 81, quer dizer, pouco mais de 30%, né? É isso, 30%. E deveríamos ter 30% da presidência das comissões, das relatorias, né? E isso não foi levado em consideração por uma preciosidade do regimento que dá uma discricionalidade à presidência e ao colegiado de dar ou não essa proporcionalidade. Então, eu acho que esse não foi um ato de quem ganha a eleição e que deveria certamente fazer um gesto de, pronto, passou a eleição, passa a régua e daqui por diante cada um faz o seu papel. Quem é governo, quem é oposição e a instituição será e deverá ser preservada e o presidente tem necessariamente um papel de magistrado, além de condutor administrativo da pauta e de como a casa se comporta, né? E ao longo desses 7 meses, nós assistimos uma série de arbitrariedades que estão sendo cometidas, principalmente desses inquéritos que foram instalados em fevereiro de 2019, quer dizer, são atos de sessão que já duram quase 4 anos e meio. Tá? Isso é inadmissível, porque se foi um gesto excepcional, deveria ter um tempo restrito e isso ter se exaurido. Hoje, esses Inclusive, inquéritos, eles cabem em tudo. Veja o que aconteceu agora, recentemente, na Itália, né, quando houve um bate-boca entre o ministro Alexandre e algumas pessoas que estavam na fila, inclusive se diz, né, a gente não viu as imagens ainda, já se demoraram 2 semanas, né, que alguém deu uma tapa em alguém, né, mas de qualquer forma existem, isso está tipificado dentro do Código Penal que tipo de crime eventualmente poderia ser cometido nessa situação. E nós somos surpreendidos com a busca e apreensão na casa dessas pessoas, né, como se o fato de você eventualmente praticar um desacato ou uma injúria contra um cidadão comum tem um peso e contra ministro do STF tem um peso diferente, inclusive em relação à aplicação da lei. É como se nós tivéssemos duas classes de cidadãos, né? E a gente tem, de forma reiterada, dito ao presidente Rodrigo Pacheco da necessidade de buscarmos um equilíbrio nesse processo. Não é possível que as prisões que foram feitas no 8 de janeiro, que deveriam ser excepcionais e pedagógicas, tenham se estendido por tanto tempo, né? Não é possível que os advogados, ao longo desse período, não tenham tido a integralidade do acesso aos autos. Não é possível que pessoas com comorbidade, né, tenham ficado presos em situação insalubre por tanto tempo, né? Nós estamos vendo aí que pessoas das mais diferentes
atribuições e condições sociais têm sido levadas para dentro desse processo pelos mais variados motivos, né, que na verdade nem sequer conhecemos, porque na maior parte das vezes os inquéritos correm em segredo, inclusive daqueles que participam dele em tese como réus, né? Então nós temos instado o presidente a se posicionar e essa semana, ontem inclusive, o presidente teve um gesto que nós aplaudimos, né, de colocar a sua resignação, essa invasão de competência que o Supremo Tribunal Federal tem feito da atribuição ou da prerrogativa do parlamento. A exemplo que aconteceu por ocasião do discurso do presidente Barroso, né, que vai em mangas de camisa para um palanque, num evento político de uma entidade estudantil, né, e além de não deveria estar ali, quer dizer, inadmissível que um juiz na posição dele, presidente, futuro presidente do STF, estivesse naquele ambiente. E estando naquele ambiente, proferisse um discurso de quem é candidato, não de quem é juiz, como se a posição dele pudesse ser separada da toga, né? Na minha opinião, é indivisível. Ele pode ser um cidadão, ele tem todo o direito de ter as posições dele, de ter os desejos dele, de ter as visões que necessariamente ele tem do mundo, mas ele não pode, em nenhuma hipótese, né, descumprir, inclusive, o que determina a lei da magistratura, né, exercer uma atividade política partidária, né, e discursar como se fizesse parte de um grupo que derrotou, né, o presidente Bolsonaro na última eleição. Ele que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele que participou, né, como ministro do STF de uma série de decisões que impactaram o processo eleitoral. Então isso é muito ruim, né, eu diria, para a confiança no processo da democracia, no processo eleitoral como um todo. Então a posição do presidente Rodrigo naquele momento foi importante, mas e de ontem também, mas é necessário que fique muito claro que ao longo dos últimos anos, não apenas agora, né, está havendo uma crescente invasão de competências e uma hipertrofia, ou seja, uma, uma- um, um crescimento maior de um poder sobre os outros poderes, que é o caso do judiciário em relação ao legislativo, o que desequilibra a democracia, sem dúvida nenhuma. Senador, eu sei que seu tempo é curto, daqui a pouco o senhor tem que ir para o plenário. Eu tenho só mais duas perguntinhas em relação ao Centrão, a aproximação do governo Lula com o Centrão. Porque no governo anterior nós tínhamos ministérios técnicos, né, com técnicos, pessoas qualificadas, e agora o que parece é que é a volta do toma lá da cá. Um fato, foi explicitado, inclusive, né, que, por exemplo, o arcabouço fiscal não está sendo votado na expectativa de que os cargos oferecidos ou negociados antes do recesso com esse grupo político sejam de fato disponibilizados, né? Eu acho que o Brasil amadureceu politicamente, né? E existe um recall que a cada 4 anos é estabelecido em relação àqueles que ocupam cargos públicos, né? E esse recall é muito sério, que é a eleição. Então, aqueles que, porventura, tomam posições diferentes durante o exercício do mandato, diferente daqueles que tiveram quando o candidato se posicionaram publicamente e pediram o voto da população, via de regra não tem retornado a essa casa, né? Claro que há as exceções que confirmam essa regra, né? E não, acho que não vai ser diferente. O presidente Bolsonaro ele quebrou um status quo, né? Ele brigou literalmente com o sistema, né? Porque ele se negou a entrar no jogo que caracterizou os últimos governos, independente do viés ideológico, né? Dos últimos 30 anos, pelo menos, em que os presidentes, eles, para fazerem ou terem as suas maiorias, abriam mão de um espaço dentro do governo, não para aqueles que o levaram à posição de mando, mas para aqueles que detinham uma força no sentido de ter materializado as intenções no processo legislativo. E o presidente ele abriu mão
dessa prática, né? Ele convidou ministros que ele entendeu que eram talhados para aquele cargo, que tinham a vocação, ou a possibilidade, ou a condição de exercer bem, né, aquela função. Errou e acertou na maioria das vezes. Errou algumas vezes, mas acertou na maioria das vezes, né? E quando cometeu erros, os corrigiu, né? Então é fato que o governo que começou não foi o que terminou, mas o cerne, a espinha dorsal foi, né? Foram aqueles que estiveram com ele desde o início, né? E agora a gente está voltando ao que era há 4, 5 anos atrás, né? E aliás, isso trouxe ao PT lembranças amargas, né, do mensalão de 2006, né? Quando o PT não quis dividir o poder naquela época e entendeu que deveria remunerar os deputados, né? E depois, quando foi descoberto o mensalão, aí eles abriram as porteiras e aparelharam a máquina pública com toda aquela corrupção que ocorreu e que parece que as pessoas têm memória curta, não estão lembradas, né? Os fundos de pensão, a Petrobras de uma maneira muito especial, né? As obras inacabadas, os equívocos do ponto de vista administrativo, aparelhamento da máquina pública, enfim. Parece que está tudo voltando. Infelizmente. Para finalizar, vamos trazer um destaque do Rio Grande do Norte, né? Porque os dados do anuário, divulgados, o Anuário de Segurança Pública, aparecem em duas cidades do Rio Grande do Norte, Mossoró e São Gonçalo do Amarante. O senhor acha que a governadora do PT, Fátima Bezerra, ela vai conseguir resolver os problemas da segurança pública no estado? A vereadora Fátima está já no 5º ano da administração, então ela não pode olhar pelo retrovisor, né? O Estado, infelizmente, regrediu, né? Nós fizemos algumas escolhas ruins nos últimos anos. Então, nós tínhamos, por exemplo, 20 a 30% a mais de arrecadação que a Paraíba, que tem 500 mil habitantes a mais do que o Rio Grande do Norte. Hoje estamos empatados e a Paraíba ascendente, né? A governadora Fátima é uma governadora medíocre, né? Ela não tem nenhuma capacidade gerencial, o governo não tem projeto, ela tem um processo de negação com a segurança pública, então, além de não fazer a sua parte como gestora, ela se sente incomodada, né, com a força de segurança, até pelo seu viés ideológico, né? Hoje não é só a questão da segurança pública que coloca o nosso Estado, infelizmente, nas últimas colocações em índice negativo. Nós somos também o último Estado em índice de educação, né? Nós temos uma série de municípios que estão com IDH baixíssimo, né? Nós somos um estado que, se você pegar o Rio Grande do Norte, ele está entre a Paraíba e o Ceará, são os dois estados com que ele faz fronteira. Os estados, apesar de administrados por governadores até de espectro ideológico diferente do nosso, mas cuidam do estado diferente do Rio Grande do Norte. Você sabe que mudou do Rio Grande do Norte para o Ceará pelo estado de conservação das vias públicas, das rodovias. Da mesma maneira na Paraíba. Então o Rio Grande do Norte não tem estrada, não tem educação, não tem segurança pública, não tem projeto e não tem governador. Complicado, né? Senador, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Considerações finais. Bom, temos aí uma tarefa, eu diria, hercúlea pela frente, né? E é uma responsabilidade muito grande. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com 23 a 24 senadores que fazem uma oposição assim mais orgânica aqui no Senado, né? Para nos programarmos para esse semestre subsequente. É importante que as pessoas que nos abordam, né? Eu acho que esse é um canal adequado. Muitas vezes nós nos posicionamos, mas é só isso? Bom, no parlamento a gente tem duas alternativas. Ou a gente fala e critica e aponta os defeitos e aparece com as nossas soluções, né? Ou a gente se cala, consente e é conivente, né? O parlamento é isso, é parlar. E a oposição é aquela que aponta os problemas de quem está no governo e, evidentemente, fiscaliza, né, para que não haja desperdício do recurso público, que é o que a gente tem feito, né? Eu confio muito no Brasil, acho que o Brasil é muito maior do que todas as intempéries e todas as dificuldades. Eu tenho visto muita gente literalmente jogando a toalha, né, desistindo, mas eu tenho fé, eu creio, eu acredito, né, que a nossa é uma boa causa, é uma causa que fala com o coração da população brasileira. Eu estou falando de família, de direito à vida, de liberdade,
eu estou falando de propriedade, eu estou falando de um legado econômico virtuoso que precisa ser defendido, não é por mim, eu já vou fazer 60 anos agora, mas pelos meus filhos, pelos nossos netos, pelo país que nós queremos e desejamos. Isso só vai acontecer se a gente se mantiver firme aqui na trincheira, apontando os maus feitos, né, e defendendo o legado e aguardando o momento oportuno para voltarmos a governar o país, que vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma, daqui a 3 anos e 5 meses. Direto de Brasília, Berenice Leite, para o Fator Político BR.